Olá, muito boa noite. Prazer enorme estarmos reunidos para essa palestra online do nosso Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos envolvidos na paz, no amor de Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, que possa nos visitar e derramar sobre nós muita paz e todas essas boas energias e boas vibrações. Essa noite teremos a apresentação da Márcia, nos trazendo um tema de uma personagem bastante significativa para o espiritismo aqui no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, que tanto contribuiu para as pessoas enquanto encarnado aqui no nosso planeta, como continua contribuindo mesmo depois de desencarnado no plano espiritual. Inúmeras são as equipes que trabalham orientadas pelo Dr. Bezerra. Então, hoje vamos conhecer um pouco da sua biografia e do que se tem feito a respeito do Dr. Bezerra de Menezes no espiritismo brasileiro. Esta semana serão distribuídas as cestas alimentares que a casa conseguiu, graças a Deus, graças à contribuição de todos, mais uma vez compor, para atender as famílias que são atendidas pela nossa casa. Para atender as famílias cadastradas pela nossa casa. Agradecemos a todos que contribuíram doando seus alimentos e aqueles que quiserem contribuir. A casa continua recebendo as doações todas as segundas-feiras pela manhã. Pedimos aí os alimentos não perecíveis, a lista de alimentos vai ser novamente distribuída no início do mês. E agradecemos demais por poder mais um mês atendermos a essas famílias, com a contribuição de todos. Muito obrigado mesmo. Fiquem agora com a palestra da Márcia. Uma ótima semana a todos. Nos veremos semana que vem, se Deus quiser. Boa palestra. Boa noite, amigos e família Aprendizes do Evangelho. Hoje o tema é a biografia do Dr. Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres e o Kardec brasileiro. Espero humildemente poder aqui fazer uma boa explanação e que esteja à altura desse venerável benfeitor, que foi um dos maiores líderes do espiritismo no Brasil. Nesse mês, comemora-se 190 anos de seu nascimento. E por isso essa explanação é uma celebração de seu aniversário. E para iniciar, eu gostaria de citar alguns trechos do capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Porque nesse livro vamos descobrir que Dr. Bezerra veio em missão trazer o espiritismo nas bases científicas para o Brasil. E podemos ver que o anjo Ismael é que organizou a sua vinda. Então vamos a um trecho. Houve, na alocução de Ismael, uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Outro trecho. O discípulo escolhido nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Sua inscrição divina parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações. No dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Esse é o último trecho. Então, ele
Nasceu filho de Antônio Bezerra de Menezes e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra, que eram de família de posses, fazendeiros muito ricos, tradicionalmente da área do direito e católicos fervorosos. Seu pai foi capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional. O seu avô havia sido um militar que, em 1824, participou como um dos revoltosos republicanos contra a monarquia, na revolução conhecida como Confederação do Equador. Bem, o pai de Bezerra ficou muito conhecido no Riacho do Sangue, hoje é a cidade de Jaguaretama, por sua generosidade e caridade. Ele ajudava muito os mais pobres da região, abrigava e alimentava os tropeiros que ali passavam, ajudava todos os familiares, pedia até emprestado para ajudá-los, até que perdeu tudo. E, inclusive, deu a fazenda aos credores como pagamento. E ali ficou morando e trabalhando como administrador da fazenda. Em 1838, aos 7 anos, Bezerra ingressou na escola pública da Vila do Frade, no Riacho do Sangue. E em 10 meses ele já estava alfabetizado, dizia-se pronto em leitura, escrita e contas, e já se mostrava um menino muito inteligente. Em 1842, a família de Dr. Bezerra precisou mudar dali devido a perseguições políticas. Um parente muito próximo, que era vice-governador, foi assassinado. E devido às ameaças, eles foram para o Rio Grande do Norte e se estabeleceram na antiga vila de Maioridade, na Serra do Martins. E lá, Dr. Bezerra, com seus 11 anos, foi estudar latim. E em apenas 2 anos de estudos, ele tornou-se monitor, auxiliando os professores e, posteriormente, até os substituindo nas aulas. E pouco tempo depois tornou-se referência na região, mais que os próprios mestres. Bem, em 1846, acabando as ameaças e perseguições, a família retorna ao Ceará, mas também devido a uma seca terrível que teve ali na região onde moravam, e como não haviam mais condições de prover o sustento ali, eles foram se estabelecer na capital do Ceará, Fortaleza. E a família já não tinha mais uma condição financeira abastada, né? Mas os 2 irmãos mais velhos, mais ou menos 20 anos mais velhos que Bezerra, já estavam formados em direito. E estavam lecionando, eram professores e influentes intelectuais já. E o mais velho o matriculou no Liceu do Ceará e apadrinhou e até foi também seu professor. Em 1851, quando chegou a fase de Bezerra fazer a faculdade, seu pai lhe explicou que já não tinha mais recursos suficientes, né? Que todos da família haviam feito direito e ele poderia também fazer ali, e Bezerra não aceitou, estava obstinado em fazer medicina. Então, a família e os amigos se juntaram e conseguiram angariar a quantia de 400 mil réis que entregaram a ele para ele ir viajar e estudar no Rio de Janeiro. E em 23 de fevereiro de 1851, ele partiu de lá e chegou no Rio, já se matriculou na faculdade e em 3 de março já estava iniciando as aulas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. No mês de outubro desse mesmo ano, infelizmente, seu pai faleceu. Mas enfim, quando ele chegou ao Rio de Janeiro, passou a enfrentar já dificuldades, pois os recursos que ele tinha trazido eram poucos. Só deu para pagar a mensalidade da faculdade e o aluguel da pensão. E nem os livros ele conseguia comprar. Ele ia estudar na biblioteca pública. Então ele passou a dar aulas particulares aos colegas de faculdade. E, quando lhe faltava dinheiro, recorria a um amigo de seu pai, que lhe emprestava até que ele pudesse pagar. Ele, em uma ocasião, ficou sem dinheiro
e com o aluguel e as mensalidades atrasadas. E o amigo que o socorria havia viajado. Então, ele ficou muito temeroso, porque corria o risco até dele perder o ano letivo da faculdade. Aí, ele elevou o pensamento a Deus e pediu ajuda em oração. Então, aconteceu um fato inusitado. Bateu à sua porta um rapaz que lhe procurou, pedindo que lhe desse aulas de matemática. Mas Bezerra titubeou porque não se dedicava a essa matéria e não se achava apto. Porém, diante da insistência do rapaz, ele aceitou, mas argumentou que precisava de pelo menos uma semana para se preparar. O rapaz ficou satisfeito e já quis até lhe pagar. E Bezerra recusou, disse: não, pode pagar depois de receber as aulas. Mas o jovem insistiu em deixar pago, dizendo que recebia mesada do pai e que corria o risco de gastá-la e não ter mais o dinheiro na hora de acertar as contas. Diante disso, Bezerra aceitou. E quando o rapaz se foi, ele percebeu que o dinheiro recebido era o suficiente não só para pagar a mensalidade da faculdade, como também o aluguel, e ainda lhe sobrava mais alguns recursos para outras despesas. E mais ainda, ele ficou abismado depois que passou-se uma semana, o jovem não apareceu. E depois o jovem nunca mais voltou mesmo para receber as aulas. Anos mais tarde, Dr. Bezerra diria que esse foi, sem dúvida, o seu primeiro contato com a espiritualidade. Bem, em 1852, um ano depois, ele ingressou como praticante interno residente no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Além disso, continuou dando aulas particulares de filosofia e matemática. Durante o seu período universitário, Dr. Bezerra passou com nota máxima em todos os anos de faculdade. Em 1856, ele graduou-se e em 8 de dezembro, com a nota máxima também, apresentando a tese teórica Diagnóstico do Cancro, ou Câncer, onde ele discorreu os grandes nomes que estudaram a evolução do tumor, ocasião que contou até com a presença de Dom Pedro II. Nesse mesmo ano, o governo imperial decretou a reforma do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro e foi nomeado para chefiar como cirurgião-moro um antigo professor de Bezerra de Menezes, o Dr. Manuel Feliciano Pereira Carvalho. E o mesmo o convidou para trabalhar como seu assistente. Um ano depois, já ele ingressou como membro titular da Academia Imperial de Medicina. Então, em 1857, com o trabalho continuado do cancro, ele apresentou algo novo e revolucionário, que o câncer tinha cura através da cirurgia, ou seja, se descoberto no início, podia ser retirado. E tempos depois, o Dr. Bezerra vai ser reconhecido como um dos grandes cirurgiões da corte. A partir de então começa a sua carreira na medicina, mas como não era muito conhecido e os recursos eram poucos, então ele teve uma ideia. Iria abrir 2 consultórios, um no bairro pobre, onde a consulta era de graça, e o outro ele ia abrir com um sócio e amigo no bairro rico. Bem, claro que no bairro pobre logo começou a ter muitas filas. Então, ele não só atendia gratuitamente, como também dava dinheiro para ajudá-los a comprar o remédio e muitas vezes até comida. Quando não tinha dinheiro na hora, ele mandava os doentes buscar o remédio e deixar lá marcado para ele acertar depois. E tem um caso muito conhecido. Certa vez, uma mulher chegou no consultório com uma criança muito doente e quando o Dr. Bezerra atendeu, percebeu que realmente era grave e que a criança precisava urgentemente tomar uma medicação para ficar boa.
E ele então preparou a receita, mas sabendo que o remédio era caro, ele meio sem jeito entregou a receita para aquela mãe, dizendo-lhe que ela deveria ir imediatamente à farmácia para pegar o remédio. Mas a mulher respondeu tristemente que não tinha o dinheiro para comprar o remédio. Então, ele pôs a mão nos bolsos procurando dinheiro e, percebendo que não tinha mais, olhou para um anel de formatura que estava no dedo de sua mão, retirou e entregou-o para a mulher levá-lo como pagamento. A princípio ela relutou em aceitar, mas ele insistiu e ela, não tendo mesmo recursos, aceitou. Por sua atuação generosa e incansável como médico, cedo tornou-se conhecido como o médico dos pobres. Para ele, a medicina era um sacerdócio e deixou um legado de exemplos e conselhos para os jovens médicos de todas as épocas. Bem, com isso, sua fama aumentou e também aumentou sua clientela no bairro rico. E algum tempo depois, ele fundou a clínica Casa de Saúde Godinho Bezerra. Montou o lugar com todo o conforto e requinte. Era uma hotelaria, tinha tratamentos de hidroterapia, terapias diversas e até passeios de barco. Tão confortável que ele mesmo resolveu ir morar lá também. Mas o mais importante de tudo é que ele atendia quase de graça os escravos, para incentivar que os seus donos os levassem para lá quando ficassem doentes. E eles recebiam o mesmo tratamento especial que era dado a todos que estavam ali. Em 1858, ele iniciou sua atividade docente como professor da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Também nesse ano, saiu sua nomeação oficial como assistente do Corpo de Saúde do Exército, no posto de capitão-tenente, e, nesse mesmo ano, a 6 de novembro, ele desposou Maria Cândida de Lacerda, a sua Mariquinhas. Em 1859 e até 1861, ele foi redator dos Anais Brasilienses de Medicina, que era um periódico da Academia Imperial de Medicina. Em 1860, uma reunião política de alguns amigos seus, eles cogitaram a candidatura do Dr. Bezerra de Menezes à Câmara de Vereadores. Nesse ano, ele já tinha conquistado reconhecimento e respeito pela sua atuação profissional, pelo trabalho voltado à população pobre e também, como já era filiado do Partido Liberal, ele se tornou imprescindível para o partido ter a maioria na Câmara. Mas, a princípio, o Dr. Bezerra se negou veementemente a participar. Mas alguns deles, que eram amigos mais próximos, pediram ajuda à esposa dele, a Mariquinhas. E então, por insistência de sua esposa Maria Cândida, que lhe afirmou que ele poderia ajudar mais as pessoas aceitando aquele encargo. Aí ele obedeceu à esposa e candidatou-se, sendo eleito, claro. Então, no início de 1861, em vias da posse, seus adversários do Partido Conservador, liderados pelo Dr. Haddock Lobo, influente político da época, impugnaram sua posse, por ele ser um militar. Aí Dr. Bezerra foi e pediu exoneração do cargo de capitão do Exército. Assim, ele assumiu o cargo de vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal. Foi reeleito ainda por 2 períodos até 1868 e depois por várias legislaturas consecutivas até a década de 1880. E em 1863, faleceu de mal súbito em 24 de março a sua jovem esposa Maria Cândida, deixando-lhe 2 filhos, um de 3 anos, Adolfo, e o outro de 1 ano de idade, Antônio, que,
quando, na vida adulta, irá seguir a carreira do pai, carreira médica, e será também espírita. Bem, em 1865, desposou em segundas núpcias a Cândida Augusta de Lacerda Machado, a Dodoca, irmã de sua primeira esposa e que já cuidava de seus filhos até então. Com ela, teve mais 12 filhos, inclusive quando nasceu sua última filha, ele tinha 61 anos e a Dodoca tinha 45 anos. Eles se gostavam muito e tiveram um casamento bastante harmônico. Em 1866, ele foi eleito deputado provincial pelo Rio de Janeiro e empossado em 1867. Na política, atuava como deputado e vereador simultaneamente, o que à época era permitido. Ocupou várias vezes a presidência da Câmara Municipal e cargo que corresponderia atualmente ao de prefeito. Em 1868, a Câmara dos Deputados foi dissolvida por várias divergências políticas e ele desligou-se então da política por um tempo. E, então, em 1869, ele foi ser sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé e Campos e nesse mesmo ano publicou, durante a campanha abolicionista, o ensaio A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação, na qual não só defende a liberdade aos escravos, mas também a inserção e a adaptação dos mesmos na sociedade por meio da educação. Em 1873, foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, como também presidiu igualmente a Companhia Ferrocarril de São Cristóvão. Bom, Dr. Bezerra era um possuidor de vasta intelectualidade, né? Ele era fluente em línguas como espanhol, francês e o latim, que aprendeu aos 11 anos. Ele foi autor de várias biografias, como a do Visconde do Uruguai, Visconde de Caravelas e de Dom Pedro II, entre outras personalidades ilustres do Império do Brasil. Ele atuou no jornal A Reforma, órgão liberal do Município Neutro, foi redator do jornal Sentinela da Liberdade até 1870 e, em 1875, ele teve o primeiro contato com o espiritismo, começou a ter conhecimento, porque foi-lhe oferecido um exemplar da primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, e pelo próprio tradutor, que era um médico e seu amigo, o Dr. Joaquim Carlos Travassos. Ele se ocultava na época pelo pseudônimo de Fortúnio e o Dr. Joaquim Travassos também frequentava o primeiro centro espírita da corte, o Grupo Confúcio. Então, como o Dr. Bezerra nessa época ainda tinha que se deslocar de bonde por aproximadamente 1 hora para trabalhar, ele resolveu aproveitar as viagens para ir lendo o livro. Apesar do preconceito que rodeava sempre, né, esteve às voltas, né, de preconceito ao espiritismo, ele disse para si mesmo: não irei para o inferno só por ler um livro, né? E assim, decorrido algum tempo, e após terminar a leitura da obra, ele concluiu, e aí eu vou dizer as palavras dele mesmo. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu tinha já lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Mas, mesmo assim, ele não assumiu o espiritismo de pronto. Ele lia
se informava como uma ciência, como uma filosofia, mas permaneceu ainda na sua religião e se apresentava em seu meio como católico. Ele ainda não tinha tido nenhuma experiência prática, né? Isso nós vamos depois ver algumas situações mais adiante. Que ele acabou se envolvendo e se convencendo. E então, em 1878, retornou à política, sendo eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885, trabalhando sempre ao mesmo tempo no sacerdócio, né, que ele abraçou com muito amor e caridade, a medicina. Né? Então, ele sempre esteve ajudando a população pobre. O que contribui em 1882 para torná-lo um adepto consciente do espiritismo foram as extraordinárias curas que ele conseguiu do famoso médium receitista João Gonçalves do Nascimento, através do espírito Dr. Dias da Cruz, um antigo companheiro de Bezerra como vereador e como deputado. Bezerra havia até ido no velório do seu amigo, o Dr. Dias da Cruz, 2 anos antes. Então, devido a um problema gastro que o atormentava há uns 5 anos, e mesmo o Dr. Bezerra se tratando com um grande médico e tomando um elixir receitado, ele não melhorava. Então ele pediu ajuda a seu primo, João Batista Maia Lacerda, que conhecia o médium receitista, e pediu que o ajudasse. E o primo levou ao médium só o primeiro nome e a idade do Dr. Bezerra, que ele trabalhava desta forma, recebendo só o primeiro nome. E de imediato ele deu a descrição de doença, né, da doença dele, e prescreveu uma receita para o tratamento. Em 3 meses, Dr. Bezerra já estava se sentindo bem e em 1 ano ele estava curado. Depois foi a Dodoca que adoeceu. Ela teve uma febre 24 horas direto, que não passava. Foi diagnosticada por vários médicos com tuberculose em estado adiantado. E naquele tempo era o fim, né? Porém, Dr. Bezerra também procurou a ajuda do médium para curar a sua esposa. E ele recebeu outro diagnóstico. Era uma doença no útero e não nos pulmões. E que, se fosse bem tratada, ela iria ficar boa. E ainda ia poder ter muitos filhos. E ela foi curada e tiveram muitos filhos, né, mesmo. Bom, após isso ela também tornou-se espírita. Ainda assim ele se apresentava, né, apenas como católico no meio. Dr. Bezerra novamente tem um problema. Aí foi com o filho Antônio, que moço, já cursava medicina, adoeceu. Ele passou a sofrer de obsessão e Dr. Bezerra procura os maiores nomes médicos na área da mental. E todos eles indicavam internação. O Dr. Bezerra novamente procura ajuda no espiritismo, então seu filho foi tratado através de sessões de doutrinação e desobsessão. E Dr. Bezerra, então, assiste pela primeira vez às sessões. Seu filho foi curado e, a partir de então, Dr. Bezerra começou a frequentar o grupo espírita Fraternidade. E também, na mesma época, escreve a teoria Loucura sob um Novo Prisma, baseado nessa experiência dele. Em 1883, foi lançado por Augusto Elias da Silva o Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira e periódico mais antigo do Brasil, ainda em circulação. Elias da Silva
consultava o Dr. Bezerra de Menezes sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espíritas e era aconselhado por ele a contrapor-se ao ódio, a praticar o bem, o amor e a agir com discrição, paciência e harmonia. Com as iniciais AM, desde fevereiro deste ano de 1883, ele iniciou sua colaboração com o Reformador. Em 1884, Augusto Elias da Silva funda também a Federação Espírita Brasileira. Em 1885, é o fim da vida política, né, do Dr. Bezerra de Menezes, que deixa definitivamente a vida política e sua participação na causa espírita, então passou a ser mais ativa e marcante. Em 1886, no dia 16 de agosto, ele abraça oficialmente a causa espírita. Parou a Sociedade do Rio de Janeiro, médicos, políticos, igreja, imprensa, todo o povo, porque Dr. Bezerra de Menezes era um político já consagrado e muito amado e respeitado, médico dos pobres. Nesse dia, aos 55 anos de idade, perante um grande público, em torno de 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, ele se pronuncia. E eu vou citar apenas uma frase que ele utilizou durante o seu longo discurso que fez para justificar a decisão, né, que tomou, que foi: aceito Jesus na forma do espiritismo cristão para que Jesus não me renegue perante o Pai. Bom, chegou ao seu irmão mais velho, no Ceará, patriarca da família e muito católico, o conhecimento dessa decisão pelos jornais também, né, que noticiaram o grande acontecimento. E ali ele ficou muito contrariado e então escreveu uma carta para Dr. Bezerra, o execrando da família. A partir de então, Dr. Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita no Brasil. E no grupo Espírita Fraternidade, passou a cuidar das sessões de desobsessão e estudando sempre o Evangelho e as obras de Kardec. De 1887 a 1898, ele assume a imprensa e, além do Reformador, ele passa a escrever nos jornais O País, que era o jornal mais lido da América do Sul, e sua coluna era uma das mais concorridas. Passou a escrever também no Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias e Gazeta da Tarde. Sua intenção era falar muito e várias vezes sobre o espiritismo. Nos artigos semanais escrevia comunicações e experiências, abrindo os horizontes para os leitores, leigos e ensinando e informando a todos em geral. Se utilizou muito da imprensa como um veículo, né, ou como um grande veículo de divulgação espírita. Usava o pseudônimo Max para ter um nome que representasse todos os espíritas. E também, dizia ele, Max era a abreviatura de Máximo. Ele não poderia ser o Máximo, porque Máximo era só Jesus e Kardec. Então, ele escreveu também outras obras, como A Casa Assombrada, uma carta de Bezerra de Menezes, A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, Casamento e Mortalha, Pérola Negra, Lázaro o Leproso, Os Carneiros de Panúrgio, História de um Sonho e Evangelho do Futuro, entre outros, e alguns historiadores dizem que umas 40 obras. Trabalhos escritos, né? Enfim, em 1889, presidente da Federação Espírita Brasileira pela primeira vez. E ali ele implantou o estudo metódico do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e em 24 de maio
levou o grupo espírita Ismael, que aí ele estava frequentando na época, para dentro da federação. E o grupo passou a ser a célula espiritual da instituição. Estudavam o Evangelho e Bezerra de Menezes fazia a doutrinação e desobsessão e falava da parte da ciência. Com isso, após a morte, ele ficou conhecido como o Kardec brasileiro, pois muito incentivava o estudo. Em 1895, novamente, ele é eleito presidente da Federação Espírita, numa época em que ele ali dentro percebia que se aumentava a discórdia e havia muitas radicalizações no meio espírita. Então, ele implantou o estudo da obra Os Quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Rousseau e permaneceu no cargo até o seu desencarne. E foi no dia 11 de abril de 1900 que o Dr. Bezerra de Menezes desencarna. E mais de 150 pessoas foram se despedir do médico amigo e benfeitor. Dr. Bezerra morreu pobre. Então, os amigos que o amavam constituíram uma comissão para angariar donativos visando ajudar a manutenção da família dele, pois ele havia sempre doado tudo e não deixou nada, né? Mas em termos materiais. Porém, uma comissão que era presidida por Quintino Bocaiúva, um ilustre jornalista brasileiro, conseguiu tantos donativos que puderam dar até uma casa para a família de Dr. Bezerra. Mas, já no dia seguinte ao seu desencarne, em 12 de abril, que era dia de reunião do Grupo Ismael na Federação Espírita Brasileira, o Dr. Bezerra já dá uma comunicação através do conhecido médium Frederico Pereira da Silva Júnior. Ele revela aos companheiros de grupo que havia sido chamado por Maria de Nazaré para subir às esferas mais altas, mas ele, acompanhado de Celina, a mensageira da Virgem, retorna à crosta planetária, pois ele quer continuar a estudar e trabalhar aqui, socorrendo aos aflitos e doentes. Afirma ele que pediu ao Mestre Jesus a permissão para ficar. E então, para que isso aconteça, ele pede aos companheiros que continuem fazendo muitas orações, que estudem o Evangelho e que tenham muita disciplina. Só assim a corrente não se quebraria. E Dr. Bezerra de Menezes diz mais ainda: se Jesus Cristo permitir, enquanto tiver um brasileiro sofrendo, ele ficará conosco, trabalhando na cura e no socorro aos necessitados. Por ocasião de sua morte, Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec, também se pronunciou e disse: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Assim, amigos, encerramos o nosso encontro. Agradeço muito a atenção de todos. Amigos, desejo que Jesus ilumine o caminho de todos. Tenham uma boa noite e assim seja.